seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto, fui perdoada logo que te vi, e todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Queremos derramar o nosso amor a ti, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, Senhor, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale muito mais, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale muito mais. Deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, eu quebraria o vaso outra vez e outra vez, Senhor. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao programa Mais Delas. Este que é o programa da Alphaville, nossa união feminina da Assembleia de Deus aqui de Joinville. E nós estamos muito felizes em estar com vocês mais uma quarta-feira, não é mesmo, Alessandra? Isso mesmo, a paz do Senhor, Josi. Que bom estarmos juntinhas aí com uma palavra do coração de Deus para o teu coração. E hoje vamos dar continuidade no nosso estudo do livro Nem Uma Hora. Nós vamos falar hoje sobre prioridades. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Às vezes a gente ora assim, né? Senhor, faça a tua vontade. Parece ser tão fácil, né? Colocar na mão de Deus, faça a tua vontade. Mas às vezes a gente diz isso, mas não permite que Ele faça a vontade. Hoje nós vamos ouvir um pouquinho sobre isso. E eu tenho certeza que Deus vai ministrar no seu coração. E eu quero convidar você que está acompanhando a nossa programação para compartilhar esse vídeo. Isso mesmo, você pega o link aqui e compartilha nas suas redes sociais. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp, lá no grupo da família, nos grupos da igreja, para que essa palavra alcance muitas vidas. A gente conta com você para divulgar o nosso programa. Alphaville apresenta programa Mais Delas. Mais Deus. Mais entrega, mais louvor, mais amizade,
mais sabedoria. Começa agora Mais Delas. Alessandra, olha só o que eu Olha. trouxe para você. Uma Meu. camisa e eu quero que você coloque ela. Vamos lá? Vamos lá então, gente. Meu Deus. Vamos colocar essa Coloca bem camisa. certinha essa camisa. Quero ver se vai conseguir. Meu Pega esse Deus. cabelo aqui para trás. Vamos arrumar aqui. Jesus. Isso. Vamos lá. Deu Deu certo? certo? Deu Aham. certo. Aqui, ó. Olha Agora. lá. Ó, essa cor fica linda pra Alessandra. Viu, não fica? gente? Eu acho que a Josi não estava gostando muito com branco. Tava muito branquinha. Então. Sabe o que eu quero que você faça com essa camisa? Diz. Eu vou contar até 3 e você vai Ai, abotoar meu ela, Deus. vai deixar ela fechadinha. Vamos lá. Eu sabia que não seria fácil assim, só colocar a camisa, não, né? Tem que abotoar, Então, né? Por vamos lá, favor. então. Vai lá. 1, 2, 3. Ai, Vai meu lá. Deus. Rapidinho. Meu Deus, Josi, eu tô tremendo. Não, meu Deus, que nervosismo pra botar uma É camisa. porque eu quero vencer, gente. Que vencer Tem que ser- o quê? Abotoar a camisa. Vai Não, lá, você é falou- simples. Vai. Não, daí... Aí. Tem tempo? Não, né? Não, tá tranquilo. E aí, deu certo? Que isso, Alessandra? Nossa. Sobrou um botão aqui, tá vendo? Meu sobrou um Deus. botão. Mas ficou tão E bonitinho. aqui, não ficou, não. Não ficou? E sobrou uma casa aqui, ó, sem botão dentro. Meu Deus, mas não ficou. Por que que eu não consegui, será? Não sei se se afogou Era algo ali, tão simples. achou não que era? tinha um tempo para fazer. E, na verdade, não. Era só você ter calma, paciência, colocar cada botão na sua casinha. Mas eu me senti pressionada, acho. Sabia, gente, que às vezes é exatamente assim que acontece? Nós nos sentimos pressionadas pelas nossas atividades do dia a dia e a gente não começa o nosso dia ou fazer as coisas na ordem que precisaria começar. A Bíblia nos diz para nós buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus e depois as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando nós começamos fora dessa ordem, parece que as coisas ficam bagunçadas durante o nosso dia. E assim como a camisa abotoada errada da Alessandra, lá no final a gente vê que está faltando alguma coisa. Nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar. E aí, com paciência, se ela tivesse feito, tinha ficado tudo arrumadinho. E lá no final ela já teria se vestido e não precisaria voltar e começar tudo de novo. Com o Senhor assim, Ele vai colocando em ordem todas as coisas. Muito bem, então, dando continuidade ao nosso estudo do livro Nem Uma Hora, este mês, o estudo do Círculo de Oração das nossas congregações vai falar sobre prioridades. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Falando em reino, o autor começa mencionando uma parábola, dizendo que certo homem chegou um dia no povoado e pediu: posso reinar sobre vocês? Então os habitantes daquele lugar disseram a ele: por que você reinaria sobre nós? Você nunca fez nada por nós. Então ele se mostrou um ajudante. Ele foi lá, conseguiu água para o povo, ajudou a construir as muralhas, ajudou a vencer as batalhas. No fim, ele chegou para o povo e perguntou novamente: posso reinar sobre vocês? Então o povo disse sim. Deus fez o mesmo com o povo no Egito, o povo de Israel. Ele abriu o Mar Vermelho, ele deu maná, codornizes, venceu as suas batalhas. E depois o povo disse: Senhor, tu és o nosso rei, reine sobre as nossas vidas. Hoje o Senhor faz a mesma pergunta para nós: eu posso ser o seu rei? E muitos de nós fazemos a mesma pergunta que aquele primeiro povo fez. Mas o que o Senhor fez por mim para ser o meu rei? E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos resposta. E a resposta é que o Senhor enviou o seu único filho para morrer por nós. Através do sacrifício de Jesus, nós encontramos perdão para os nossos pecados. Nós temos a promessa de uma vida abundante aqui nessa terra. E ainda temos a promessa de uma eternidade de glória. Então nós dizemos sim, Senhor. Reine sobre a nossa vida, porque não há um poder maior, não há um amor maior. Só que, na prática, o Senhor Jesus só vai reinar sobre as nossas vidas quando nós obedecermos e aceitarmos o domínio e a autoridade dele sobre nós. Quando nós obedecermos a sua voz, quando nós obedecermos a sua palavra.
Veja como Jesus nos ensinou a orar. Na oração do Pai Nosso, ele nos diz para orarmos assim: venha o teu reino, faça-se a sua vontade. Quando nós olhamos para essa instrução, nós vemos Jesus nos ensinar a orar com convicção. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. E muitas vezes nós, como filhos dele, temos feito orações covardes, olhando para Deus como se ele fosse um Deus pequeno e dizendo: ah, Senhor, se o Senhor puder, me ajuda nessa situação. O Senhor espera de nós um pouco mais. O Senhor espera de nós essa fé, essa convicção, essa certeza de que o reino dele está sobre a nossa vida, porque é essa a vontade dele para nós. Quando nós falamos em reino de Deus, também lembramos de uma outra passagem muito conhecida, que está em Mateus 6:33, que nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O nosso problema é que nós resolvemos todas as nossas urgências primeiro. Nós, como mulheres, se pararmos para pensar, quando acordamos de manhã, temos 1000 coisas para resolver. E cada uma delas nos parece muito urgente. Mas o Senhor nos diz sobre prioridades. Primeiro lugar, o reino dos céus. E as demais coisas virão. Como nós vamos fazer isso? A Bíblia nos ensina a remir o nosso tempo, a contar os nossos dias de maneira sábia, para que nós encontremos um coração sábio também. Nós não podemos deixar para o final aquilo que precisa ser feito lá no começo. Assim como nós vimos na dinâmica de hoje, se nós abotoarmos primeiro o botão errado, lá no final vai dar uma diferença enorme. A nossa vida também é assim. Só que, na maioria das vezes, nós deixamos a nossa oração, o nosso buscar a Deus por último. E o que acontece depois de um dia corrido? Depois de um dia cansativo, quando nós nos apresentamos diante do Senhor, nós temos apenas o nosso resto para oferecer a Ele. E a nossa oração, ela se dá mais ou menos assim: misericórdia, Senhor, misericórdia da minha vida, misericórdia dos meus filhos, misericórdia do meu trabalho. Nós recorremos somente à misericórdia do Senhor, enquanto que Ele quer dirigir a nossa vida em todos os sentidos, em todos os detalhes. Provavelmente, se você faz assim, se você age assim, deixa para buscar a Deus lá no final do seu dia, a sua vida está uma bagunça, não é? Você tem olhado para os seus dias e os afazeres têm se acumulado. E hoje eu quero te convidar. Obedeça a Bíblia Sagrada, que nos diz para buscar em primeiro lugar. E você vai ver Jesus colocando ordem na bagunça que a sua vida se encontra. Dentro da oração, também existem prioridades. No primeiro estudo que nós fizemos, Santificando o Nome de Deus, nós vemos que a prioridade, como se começa uma oração, é em adoração ao nome do Senhor. E depois, o autor vai nos dizer sobre 4 setores em que as nossas orações precisam ser realizadas pedindo para que o reino de Deus venha sobre nós. O primeiro setor é a nossa própria vida, depois a nossa família, depois a nossa igreja e depois a nossa pátria. Primeiro, a nossa própria vida. Tiago 5,16 diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas e se eu não for justo? A Bíblia nos diz que o reino de Deus, nos ensina que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Então, nós precisamos clamar para que esse reinado venha sobre nós, para que nós nos tornemos justos a ponto de as nossas orações fazerem efeito. Jesus, ele precisa assumir o trono, o controle das nossas vidas. Isso não é só nas questões gerais, mas nos mínimos detalhes. Pense em detalhes que incomodam a tua vida, que atrapalham a tua vida. Coloque isso aos pés do Senhor e diga para Ele: Senhor, reina sobre isso. Reina sobre esse detalhe que tem tirado a minha paz. E você vai ver que as coisas vão mudar. Judas, no seu livro, nos diz: edificando-vos e orando no Espírito. A oração nos edifica. A oração por nós mesmos nos faz crescer. E nós crescendo temos muito a oferecer também.
A prioridade é a nossa vida e alguém pode pensar, mas é uma oração egoísta começar orando por mim mesma? Mas eu quero te dizer que se essa prioridade não vier, as outras também podem não funcionar. Porque logo em seguida, o autor vai nos dizer que a segunda prioridade pela qual nós devemos orar é a nossa família. Se nós não estivermos bem, a nossa família vai estar bem? E falando em família, vamos começar a orar pelo nosso cônjuge. Se você é casado, casada, você primeiro deve orar pelo seu cônjuge. Afinal, ele é um com você. E se você não estiver bem com ele, você sabe, com ele ou com ela, você sabe, que as outras coisas também não estarão bem. Ore para que o reino de justiça, paz e alegria também esteja sobre a vida dele. Que essa oração seja constante. Você conhece os sonhos, os desejos do coração do seu esposo e você sabe pelo que você precisa orar. Às vezes nós invertemos as prioridades em relação à oração. E o autor do livro nos conta a história de um pregador que tinha muito apreço pelo seu ministério. E ele exerceu tanto esforço, ele empregou todas as suas forças e todas as suas energias para realizar esse ministério da melhor maneira possível. E isso acabou influenciando negativamente no seu relacionamento com a sua esposa. Certo dia, enquanto ele orava preocupado com o seu ministério, com a pregação que ele iria ministrar, o Senhor lhe fez uma pergunta. Filho, como eu posso entregar a minha noiva para você cuidar se você não cuida da sua? Então devemos entender que o nosso esposo, o nosso cônjuge, é nossa prioridade na oração. Depois nós falamos sobre os filhos. Qual é a mãe cristã que não ora e não quer o bem dos seus filhos? Mas que as nossas orações sejam direcionadas pelo Espírito Santo. Peça para que o Espírito Santo direcione a tua oração em relação aos propósitos de Deus para a vida dos teus filhos. Ore desde pequeno pela pessoa com a qual o seu filho vai se casar. Ore desde pequeno para que o rumo da sua vida esteja no centro da vontade do Senhor, para que ele não perca tempo com as coisas deste mundo. Peça para o Espírito Santo direcionar a sua oração. Existem coisas que os nossos filhos praticam, veem, ouvem, que nós não sabemos, mas o Espírito Santo pode nos revelar através da intimidade da oração para que nós venhamos interceder por eles. Seguindo a nossa família, nós temos também os nossos parentes, nossos tios, sogra, mãe, avós, e nós precisamos interceder por eles. Eles também são o nosso lar, nossa casa. E eu sei que o Senhor muitas vezes coloca pessoas da sua família para que você venha interceder. Faça propósitos em relação a essas vidas e veja a tão grande salvação com a qual o Senhor pode alcançá-los. O outro setor pelo qual nós devemos interceder é a nossa igreja. Nós sabemos que o inimigo declarou guerra contra a igreja, mas a Bíblia nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso quer nos dizer que as portas do inferno estão ali. E nós, como igreja, precisamos avançar. E nós vamos avançar através da oração. Não seja aquela pessoa que denigre a sua igreja, que fala mal do seu pastor, que fala mal da liderança. Seja uma intercessora, um intercessor. Ore pelo seu pastor, para que o Senhor fale ao coração dele de maneira clara, dê direcionamentos, para que ele seja um instrumento puro pelo qual os dons de Deus possam fluir. Como é maravilhoso quando nós ouvimos uma palavra direcionada pela vida do nosso pastor, quando nós temos a cobertura espiritual desse homem, dessa mulher que foi escolhido por Deus para ser os nossos líderes espirituais. Ore pelas lideranças da sua igreja, pelos líderes dos departamentos. Conheça o nome da irmã que cuida lá do berçário da tua igreja e interceda pela vida dela. Conheça o nome dos irmãos que lideram o grupo da terceira idade, os grupos do evangelismo. Conheça esses nomes, interceda por eles e pelas suas famílias. O bom andamento da tua igreja, da tua congregação, depende também da oração e da sua intercessão em relação a eles. Ore pela fidelidade dos membros, todos os teus irmãos da fé, a fidelidade em todos os sentidos, porque onde anda um membro da tua congregação, da tua igreja, ele também é identificado como teu irmão.
é identificado como alguém que serve a Deus no mesmo lugar que você serve. E eu creio que você não quer que o nome do Senhor seja escandalizado através da vida dele. Peça para que o Senhor dê forças para cada membro da tua congregação, da tua igreja, para que ele dê frutos e que ele seja fiel em todos os sentidos. Depois o autor nos diz que nós devemos também interceder pela nossa pátria. Nós precisamos orar pelos governantes da nossa nação, pelo nosso presidente, pelos ministros, pelos deputados. Nós precisamos pedir para que o Senhor dê direcionamento e sabedoria para eles também. Que as leis que são aprovadas não prejudiquem o povo de Deus. Que a administração dos recursos públicos também sirva de bênção para nós. Ore pelas lideranças espirituais influentes da tua nação, da nossa nação, para que o Senhor venha os usar com palavras de poder e autoridade, para que eles sejam reflexo daquilo que o Senhor quer realizar na nossa nação e pelo avivamento dela, para que Deus sopre o vento do Espírito, que haja grande colheita de almas e que haja um grande mover de Deus na nossa nação. Quando nós começamos esse estudo, nós olhávamos para o livro e tinha aquele título, Nem Uma Hora, algumas pessoas podiam se perguntar, qual é o assunto que eu vou ter para orar durante 1 hora? Se nós olharmos somente para aquilo que foi mencionado hoje, nós podemos nos perguntar, como é que eu vou orar por tudo isso em apenas 1 hora? O Senhor quer nos usar para ser intercessoras, para pedir que o reino dele venha sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre a nossa nação. Para encerrar essa palavra de hoje, eu quero compartilhar o testemunho de um pastor que alguns dias atrás veio ministrar aqui na nossa cidade. Ele disse que ele chegou em determinado lugar para pastorear uma igreja e ele viu que a igreja tinha muitas necessidades. Era carente em muitos aspectos e na área espiritual também. Então ele começou a pedir para o Senhor direcionamento. E ele teve algumas ideias, ele pensou, eu faço uma campanha disso, eu vou ensinar o povo a orar por isso, eu vou fazer um estudo, né? E ele começou a pedir, Senhor, o que eu faço? Certo dia o Senhor revelou algo simples ao coração dele. O Senhor disse, faça um estudo ensinando o povo a orar o Pai Nosso. E no começo ele ficou, mas é isso mesmo, Senhor? E o Senhor confirmou no seu coração. E ele começou a ministrar a mensagem do Pai Nosso. E quando chegou nessa parte do venha o teu reino, faça-se a tua vontade, ele começou a ensinar o povo a orar, pedindo que o reino de Deus fosse estabelecido onde eles estavam. Ele dizia para o povo, para os irmãos, estenda as tuas mãos sobre a tua casa e diga, venha o teu reino aqui, Senhor. Venha o teu reino no quarto dos meus filhos. Venha o teu reino nessa sala. Venha o teu reino aqui nessa cozinha. E ele começou a ensinar o povo a interceder dessa maneira. E o povo aprendeu essa oração. Um dia, passado algum tempo, ele chegou na casa de uma irmã e bateu palmas lá na frente para fazer uma visita. Essa irmã tinha escutado essa instrução do pastor. A princípio, ela ficou pensando, será que eu vou orar desse jeito? Será que essa oração vai funcionar? Mas ela resolveu testar. E quando o pastor chegou na frente da sua casa, ela abriu a janela surpresa e ela deu um grito chamando seu esposo. Vem aqui! O pastor do reino de Deus chegou. Então eles abriram as portas e receberam aquele pastor. E ela contou o testemunho. Ela disse, pastor, no dia em que o Senhor nos ensinou a respeito da oração, pedindo para que o reino de Deus viesse sobre o nosso lar, eu comecei a fazer meio incrédula. Mas o meu esposo, ele bebia. O nosso lar era uma bagunça, eram brigas constantes. E eu resolvi estender a mão sobre a cama, do lado onde ele dormia, e dizia, Senhor, venha o teu reino sobre a vida dele. Senhor, venha o teu reino sobre o meu lar, venha o teu reino sobre a vida do meu esposo. E hoje, pastor, eu quero compartilhar com o Senhor que o meu esposo está liberto e nós servimos a Deus por causa daquela oração. Você também pode orar assim. Que o Senhor manifeste o seu reino aí onde você precisa que o reino dele seja manifesto. E nós vamos orar pedindo nessa manhã para que isso aconteça. Antes da oração, eu quero compartilhar com vocês o esboço de oração que está no livro. E é esse esboço que nós temos aplicado nas nossas congregações, dando instruções para que as nossas irmãs venham orar também.
Primeiro, faça a declaração de fé. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. Que ela não exista simplesmente, mas que ela seja feita. Ore pelos 4 setores onde o reino de Deus deve ser estabelecido. Primeiro, a sua própria vida. Certifique-se de que é justo diante de Deus. Peça a Jesus para que se assente no trono de sua vida e governe sobre todos os aspectos dela. Permaneça na presença de Deus até que Ele defina os rumos de sua vida para este dia e seu Espírito Santo esteja operando em você. Depois, ore pela sua família, esposo, filhos e familiares. Ore pela sua igreja, o pastor, a liderança, a fidelidade dos membros e a colheita de almas. Ore pela pátria, cidade, estado, dirigentes da nação, líderes espirituais e pelo avivamento. Peça ao Espírito Santo para implementar essas prioridades e para ajudá-lo a colocá-las em prática. Agora eu quero que junto comigo você ore para que o reino de Deus venha sobre a tua vida. Senhor Jesus, eu estou aqui junto com essa pessoa que está assistindo essa programação agora. Pedir para que o teu reino seja estabelecido nas nossas vidas. Nós oramos, nós intercedemos, Pai, por tudo aquilo que foi mencionado aqui. Queremos que o teu reino venha sobre a nossa vida particular, sobre a nossa espiritualidade. Deus, nos conduz ao caminho de oração. Pedimos que o teu reino venha sobre as nossas famílias, sobre o nosso esposo, nossos filhos. Pedimos que o teu reino venha sobre aqueles familiares, Pai, que estão enfrentando problemas e que tantas vezes têm nos pedido para interceder. Pedimos, Senhor, para que o teu reino venha sobre a nossa igreja. Estabeleça, Senhor, a tua vontade na vida da nossa liderança, dos nossos pastores, de cada membro da nossa congregação. Venha o teu reino, Senhor, sobre a nossa pátria, trazendo paz, trazendo prosperidade, trazendo avivamento que nós esperamos. Faz de nós, Senhor, instrumentos preciosos nas tuas mãos. Venha o teu reino, Senhor, sobre a situação que essa pessoa que está ouvindo agora está enfrentando. Seja uma situação de doença, seja uma situação de dificuldade no relacionamento dentro do seu lar. Qualquer situação, nós sabemos que se o Senhor estabelecer a tua vontade, tem solução. Deus querido, nós te agradecemos porque tu és o nosso Rei e nós te pedimos, continua a reinar sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas a Deus, entregar
abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Glória a Deus, que palavra do céu que ouvimos. Que Deus continue te usando assim, minha amiga, com essa autoridade do céu. Gente, esse é o livro que nós estamos estudando. Você, né, que deseja ter esse livro aí para ler, né, para ficar remoendo essa palavra, você pode falar aí com a sua supervisora do setor, a pastora e a esposa do seu pastor, e ela vai, né, providenciar para você esse livro e você vai participar no círculo de oração. Uma vez por mês, o círculo de oração aí da tua congregação estuda esse livro, tá bom? Então a gente indica porque Deus tem feito coisas extraordinárias através dessa leitura e através desse estudo. Nem uma hora, Jesus está te convidando. Venha orar, venha buscar a presença dele. E você pode continuar compartilhando esse vídeo, né? O vídeo fica aqui no nosso canal do YouTube. Você pode continuar, como disse a Alessandra aí, se alimentando dessa palavra. E eu tenho certeza que se você compartilhar, outras pessoas também vão se alimentar dessa mesma maneira. Semana que vem nós estamos aqui no Mais Delas, na quarta-feira também, juntinho com vocês, não é, Alessandra? Isso mesmo. Continue compartilhando, por favor, abençoe vidas. Fiquem todos na paz do Senhor. Paz do Senhor. Tchau, tchau. A programação de hoje contou com o apoio de Zane Modas. Rua Manuel Silveira, 192. Telefone 88-84-4669. Essa série de estudos é baseada no livro Nem Uma Hora, do autor Larry Lia, editora Betânia.